Eu posso dizer que se nós não tivéssemos um bom goleiro contra o Vasco da Gama, talvez a gente não tivesse alcançado esses 3 pontos. Porque eu vi o Rossi fazer pelo menos 2 defesas dificílimas e algumas outras defesas que nós já vimos o Matheus Cunha não querendo aqui falar em tom de queimação ao nosso goleiro da base, mas eu vi bolas ali do Rossi, não tão difíceis assim, mas que para o Matheus Cunha teria um certo grau de dificuldade. Também acho. E eu falo isso, Fábio, que não é em tom de crítica maldosa ao Não, Matheus mas Cunha. é questão de experiência, né, entendo, Robson? Questão de experiência. Porque eu entendo que a fase do Matheus Cunha é uma fase que não coaduna com a responsabilidade que jogaram nas costas desse jovem rapaz. É fase de maturação. Eu vejo ele um goleiro eu acho ele um goleiro com muito potencial. Ele tem alguns problemas de fundamentos que precisam ser trabalhados, e isso é uma deficiência não dele, é uma deficiência da base do Flamengo. Ou seja, agora, meus amigos, nós temos goleiro. O Rossi é um goleiro que passa segurança, o Rossi é um goleiro que ele garante nas bolas tranquilas, e ele Vou faz mais além, Robson. E ele faz defesa miraculosa. Ontem eu estava no Maracanã. O Rossi, para mim, foi o melhor do jogo, tanto que a Flá TV e o Twitter do Flamengo colocou. Aquela defesa da cabeçada do Payet foi fundamental. Foi fundamental. André, sabe qual é a diferença? As bolas no gol do Flamengo, elas entravam e a gente não dizia que era falha do goleiro, porque os anteriores, eu incluo o Santos também, não fazia defesas como aquela. Então, assim, a bola entrava, se fosse um lance, ele fala, pô, deu mole ali, antecipou o Ayrton Lucas, cabeceou e tal, não tinha como o goleiro fazer nada. Tinha! O bom goleiro é aquele que defende as bolas fáceis, você tem que pegar, e defende algumas difíceis também. E isso passa confiança, cara. A gente, quando tá no estádio, quando você tá atacando, por exemplo, um Botafogo, um goleiraço que eles têm, quando você tá atacando o Atlético Paranaense, tu sabe que tu vai ter que penar pra fazer um gol naqueles caras. Exato. Bater, o cara vai pegar. Você sai na frente dele, ele vai crescer. Então, assim, a gente precisa ter um goleiro do nível que a gente tinha em 2019, que era o Diego Alves. E pelo tamanho do Flamengo, é inconcebível o Flamengo não ter um goleiro do tamanho do Rossi. E o Rossi, assim, eu acho até que ele tem potencial para crescimento. A partida dele contra o Vasco foi espetacular. Em jogos anteriores ele ainda estava soltando algumas bolas, saindo errado e tal, o que é normal. O treinador anterior deixou o cara no banco vários jogos. Mas é porque tinha implicância com ele ancestral da época. Exatamente, da seleção, né? Eu vou propor um exercício de pensamento aos dois aqui. Os dois são profundos conhecedores de futebol. Já tem um certo tempo percorrido observando o futebol brasileiro. Leandro e Fábio, quando foi a última vez que o melhor jogador de uma edição do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador eleito de uma edição do Campeonato Brasileiro, foi um goleiro? Pô, eu não me lembro. Acho que também não me lembro mesmo. A última vez foi o nosso ex-técnico. Acho que a última vez foi o nosso ex-técnico, Rogério Ceni. É, o Rogério, verdade. Pelo que eu me lembro. Olha quanto tempo já tem isso. É verdade. Então eu digo uma coisa para vocês. Na última edição do Campeonato Nacional Argentino, o Rossi foi eleito jogador do campeonato, o nosso goleiro. Como é que esse cara pode ficar no banco? Em defesas de pênalti. Melhor goleiro de pênalti. Como é que esse cara pode ficar no banco aqui? Eu não consigo imaginar a desorganização administrativa do Flamengo para permitir esse tipo de coisa.